psicólogo, mas também para o judiciário. Porque, por incrível que pareça, tem promotores que não foram ainda no sistema penal. Não conhecem, eles dizem isso, mas não temos tempo para isso. Não temos tempo. Quando eu estava no conselho penitenciário lá do Rio, eu vi isso, que tinha uma promotora que ela pedia, ela não deixava de pedir o laudo para livramento condicional, em hipótese alguma, nem quando o preso estava, por exemplo, preso em delegacia, naquela época, né, que tinha muito isso lá no Rio, antes deles criarem aquelas casas de custódia que não melhorou, mas enfim. Mas antes ficava na delegacia. E lá não tinha psicólogo, não tinha nada, né? Só delegacia e os presos lá empilhados naquela carceragem. Tipo um ônibus no 74, assim. E ela cismava que tinha que pedir o laudo. E lá no conselho todo mundo já tinha chegado à conclusão. Quando estivesse em delegacia, que não se pedia laudo. Ela fazia questão, porque a lei, porque está na lei, porque está na lei. Então, não é um caso de que uma pessoa que, no caso ela até conhecia, mas assim, eu acho que muitos não sabem o que implica, né, a pessoa ficar com essa visão legalista, né, uma visão legalista. Eu acho que é uma visão de quem não conhece o sistema penal, que é uma coisa totalmente legal. O sistema penal, do jeito que ele funciona no Brasil, é legal. Então vai defender a lei como? E uma questão que é importante, lá no Rio de Janeiro apareceu isso também naquele debate, que aquela Defensoria Pública do Rio de Janeiro pede já um exame criminológico antecipado, né? Já sabe que o juiz vai pedir, então o próprio defensor público pede. Eu achei interessante aqui. E depois a gente foi discutindo com uma outra defensora pública, e uma defensora que é contrária ao exame criminológico, ela se posicionou lá, a gente conversando com ela, e daí o defensor público, ele iniciou a fala dele dizendo que a Defensoria Pública tinha como objetivo defender os direitos do preso, né? Ele deixou bem marcado. Só que assim, ó, eu estava conversando com ela e é o seguinte, quando o psicólogo dá um laudo desfavorável ao preso, ele deveria pedir um contraditório, porque o preso tem direito ao contraditório, né? Está lá, ampla direito à defesa, e é o contraditório. Então, se eu der um laudo desfavorável e o preso dele vai ser prejudicado, ele como defensor daquele preso não deveria pedir um contraditório, então, para ver se mesmo o cliente dele ia ter que ser prejudicado. Aí ela disse, olha, esse é um argumento interessantíssimo que a gente lembrar que essas pessoas, né? Como é que então? Daí fica com aquele lá, que defesa é essa que está fazendo do cliente dele, né? Se eu fosse um preso dele, eu ia querer. Ele está me defendendo, mas me deram um laudo favorável, então eu tenho que pedir o outro. Você é favorável, particular, interessante, porque nem, até isso é violado, né? Do próprio, eu estou trazendo isso sim, só para a gente ver como a questão da lei dentro do sistema prisional não funciona, né?